Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da série temática sobre o novo regimento interno do Tribunal de Contas, pontos de atenção. Eu sou o professor Bruno Gameiro e estou aqui nesse momento para continuar a tratar do TAG, do episódio referente ao TAG, ao Termo de Ajustamento de Gestão. Como nós mencionamos na parte introdutória do episódio anterior, o TAG ele é um instrumento vocacionado à solução de alguma ilegalidade, de alguma irregularidade, a eliminação dessa ilegalidade e irregularidade entre o gestor em conjunto com o Tribunal de Contas. É um instrumento de conciliação, um instrumento de cooperação entre o tribunal e o gestor que quer justamente eliminar essa irregularidade e transformar e deixar a sua gestão de acordo com os regramentos vigentes, ok? Então, novamente, vamos prosseguir a análise do TAG, falando do artigo 82, que vai mencionar os requisitos da proposta de TAG. O que deve ter a proposta de TAG? Volta aqui para mim antes de eu ler o slide, né? O TAG, ele é proposto pelo gestor ao Tribunal de Contas. Então, compete ao gestor apresentar uma proposta de termo de ajustamento de gestão ao tribunal. Então esse é o trâmite, né? Não é o tribunal que propõe o TAG ao gestor, é o contrário. O gestor vem ao tribunal, reconhece que há alguma irregularidade, alguma ilegalidade que ele pretende que seja eliminada, ok? E, para esse fim, ele propõe o TAG, estipulando metas, estipulando objetivos e prazos para a eliminação dessa irregularidade, ilegalidade, enfim, dessa desconformidade com a norma. Tudo bem? Então vamos lá ao artigo 82, que vai tratar dessa proposta. Vamos lá. Artigo 82. O termo de ajustamento de gestão poderá ser proposto pelos gestores responsáveis pelos poderes, órgãos ou entidades submetidos à jurisdição do tribunal. E o parágrafo 1º vai dizer para a gente: os gestores responsáveis deverão elaborar a minuta do TAG, observados os artigos 80 e 81 deste regimento. Então volta aqui para mim. Os artigos 80 e 81 foram abordados no episódio anterior. Tratam justamente da questão das vedações e dos requisitos do TAG. Ok? Então o TAG, que deve ser proposto pelo gestor para o Tribunal de Contas analisar, apreciar, ele deve cumprir os requisitos do artigo 80 e 81. Ok? Então vamos avançar. O parágrafo 2º do artigo 82 vai dizer para a gente, vamos lá ao artigo. Juntamente com a proposta de TAG, apresentada pelos gestores dictado caput desse artigo, deverá ser encaminhado ao tribunal 1. Parecer da assessoria jurídica do poder, órgão, entidade proponente quanto à viabilidade jurídica da avença, atestando a compatibilidade do termo à legislação aplicável. Então retorna aqui para mim. É imprescindível que o TAG esteja acompanhado desse parecer da assessoria jurídica, que mencione, que ateste a compatibilidade do TAG proposto com a legislação aplicável. Então, o TAG exige seja instruído por esse, também além da proposta de TAG, por esse parecer da assessoria jurídica, né? Então, no TAG, repito aqui, tem que ter aqueles pressupostos e deve cumprir também aquelas vedações que estão no artigo 80 e 81, deve observar os preceitos do artigo 80 e 81, estipular objeto, estipular, objetivo, né, prazos, enfim, todas aquelas regras e estar também fundamentado, embasado, alicerçado num parecer jurídico. Mas não é só num parecer jurídico. Vamos ver o que diz o inciso 2 do parágrafo 2º. Ele vai dizer para a gente que o TAG também tem que conter, também tem que estar instruindo, vamos ao inciso, da atestação do ordenador de despesas quanto à execuibilidade das metas a serem pactuadas nos prazos fixados quando couber. Então volta aqui para mim, né? O gestor proponente, ele tem que atestar, tem que afirmar que conseguirá cumprir as metas estabelecidas no TAG nos prazos que foram nele assinalados. Lembrando, né? A proposta de TAG inicialmente, ela é formulada pelo agente público, pela autoridade proponente, ok? Então, em função disso, essa proposta inicial de TAG, quando o gestor vem ao tribunal e propõe o TAG, tem que estar alicerçado, tem que estar embasado também na atestação do gestor, porque ele, basicamente é isso, que ele irá cumprir, que ele tem condições de cumprir as cláusulas que estão estipuladas no TAG. Ok? Então é para isso que serve a necessidade dessa atestação.
tudo bem? Prevista no nosso regimento interno, no regimento interno do Tribunal de Contas, tá certo? Então vamos ao próximo slide. Se a proposta referir-se a ato ou a procedimento objeto de processo em andamento no tribunal, o gestor responsável deverá fazer referência expressa ao número do processo no seu ofício de encaminhamento. Então retorna aqui para mim mais um requisito, né, previsto no parágrafo 3º, né? Caso a questão a ser elucidada por intermédio do TAG já esteja sendo debatida em algum processo no âmbito do Tribunal de Contas, deve-se fazer referência a esse processo, ok? É muito importante essa referência para que não existam eventuais decisões conflitantes acerca do mesmo objeto, tudo bem? Então, fica bem claro aí a necessidade de se informar o número desse processo no momento da proposta, da apresentação da proposta de TAG, ok? Vamos avançar. O parágrafo 3º do artigo 85 vai dizer para a gente, vamos lá. Em caso de alterações na minuta proposta para o TAG, o plenário deliberará sobre as manifestações das instâncias, nos termos do voto do relator, pela comunicação ao gestor responsável, o qual terá prazo de 10 dias úteis para concordar ou apresentar sugestão de modificação. Então, retorna aqui para mim. O TAG, cumprindo todo aquele objetivo, todos aqueles requisitos previstos anteriormente à proposta de TAG, e ele, uma vez admitido pelo presidente, ele é sorteado a um relator que vai determinar a oitiva também das instâncias instrutivas do Tribunal de Contas. A Secretaria-Geral de Controle Externo também determinará a oitiva do Ministério Público Especial, ok? E nessa oportunidade, as instâncias instrutivas e o Ministério Público poderão fazer propostas quanto à melhor adequação das cláusulas do termo de ajustamento de gestão. Ou seja, não é necessária a concordância exatamente com o que foi apresentado pelo gestor. Podem ser sugeridas modificações no TAG. E uma vez que o relator anue, e por fim o plenário também, anue com essas modificações, será necessária a oitiva do gestor para que se manifeste quanto às modificações que foram sugeridas, ok? Ou, sendo para concordar com essas modificações, e aí haverá a celebração do TAG, ou, ao contrário disso, também para apresentar uma nova proposta, uma nova aferição das cláusulas do TAG, ok? E esse processo dialógico entre o tribunal e o gestor é que forma, ao final, o termo de ajustamento de gestão, ok? Então, as cláusulas vão sendo discutidas entre o tribunal e o gestor, ok? Até que se chega a um consenso quanto à celebração do termo de ajustamento de gestão, ok? E, por fim, diz aí o artigo 87. Por fim, não, né? O artigo 87 fala da parte da aprovação, né? Volta aqui para mim rapidinho. Uma vez que haja consenso entre as cláusulas que constam do TAG, consenso entre o Tribunal de Contas e o gestor proponente, há a aprovação do TAG, que vai dizer o artigo 87 para a gente. Vamos lá. Aprovado pelo plenário, o termo de ajustamento de gestão será assinado pelo presidente e publicado integralmente no site do tribunal, com disponibilização de lista contendo a identificação dos gestores signatários e do poder, órgão ou entidade envolvidos. Então retorna aqui para mim, né? O inteiro teor do TAG é disponibilizado no portal do Tribunal de Contas. Existe, se você acessar nesse momento o portal do Tribunal de Contas, você vai ver que tem um campo específico, ali um local, um link específico, onde estão ali disponibilizados os TAGs que já foram celebrados. Talvez, né, você, gestor, que esteja em dúvida o que deve conter um TAG, muito embora a gente tenha abordado no episódio anterior, possa se dirigir a esse link e verificar os TAGs que já foram celebrados, porque, né, você partindo daqueles documentos que lá estão já é um sinal de que o seu TAG, pelo menos de maneira formal, vai cumprir os requisitos previstos no regimento interno, ok? Então busca lá no site do Tribunal de Contas, no portal do Tribunal de Contas, que isso pode te ajudar, ok? Mas vamos avançar. Vai dizer também para a gente o artigo 88. O presidente expedirá ofício ao gestor comunicando o início da vigência do TAG, com determinação para que seja publicado na íntegra no Diário Oficial e no sítio eletrônico do jurisdicionado. E o parágrafo único. A publicação do TAG no Diário Oficial e no sítio eletrônico do jurisdicionado,
Então, olha só, volta aqui para mim. Uma vez publicado o TAG no sítio eletrônico, né, no portal do ente público e também no DO, quais são as consequências? Né? O TAG se encontra plenamente celebrado e vigente. Houve a publicação no Diário Oficial e também no portal. Então, ele já passa a ser vigente. Em decorrência disso, quais são as consequências? Inciso 1, vamos lá. Importará no reconhecimento da falha pelo signatário, além de renúncia ao direito de discutir a questão no âmbito deste tribunal. Então, vamos lá. Volta aqui para mim. Se o TAG visa justamente a sanear uma irregularidade, a sua celebração definitiva significa que aquela irregularidade, aquela ilegalidade que se pretende sanear, de fato ocorreu e que não haverá mais discussão, defesa de que existiu ou não aquela irregularidade no âmbito do Tribunal de Contas. Né? A celebração do TAG finda a possibilidade dessa discussão, ok? Porque é reconhecida a existência dessa irregularidade. Em contrapartida, o que também acontece? Vamos lá. Parágrafo único, inciso 2. Suspenderá as sanções eventualmente imputáveis pelo tribunal, sendo que o seu cumprimento integral poderá afastá-las em definitivo. Então, retorna aqui para mim. Mesmo sendo reconhecida a existência de alguma irregularidade, alguma ilegalidade, né, a intenção do gestor de sanear essa irregularidade tem o condão de suspender a aplicação de alguma sanção que poderia ser levada a efeito pelo Tribunal de Contas e, uma vez cumprido o TAG, aquela sanção, a eventual sanção por aquela irregularidade ou ilegalidade, ela é em definitivo afastada. Então tem essa conotação de conciliação, de cooperação entre as partes, também voltadas para o afastamento de uma eventual sanção, ok? Se o jurisdicionado, o agente público, reconhece aquela irregularidade, em contrapartida, não haverá, desde que cumprido o TAG, nenhum tipo de sanção em função daquela irregularidade. É a cooperação entre as partes para que a irregularidade seja saneada em benefício do interesse público subjacente. Ok? Mas vai dizer para a gente também o inciso 3. Vamos lá. A celebração do TAG suspenderá os prazos prescricionais e decadenciais eventualmente incidentes sobre a atuação do tribunal na questão regulada pelo ajuste. Então é óbvio, né? Se o TAG, né, estabelece um prazo, dilata um prazo, por exemplo, para o cumprimento de alguma irregularidade, não vai correr o prazo prescricional da pretensão punitiva ou ressarcitória do Tribunal de Contas. Tudo bem? Por quê? Porque o que se pretende é justamente que a questão referente à elucidação, à resolução daquela ilegalidade seja alcançada naquele determinado prazo. Se não for alcançada, não tem sentido dizer, né, que aquele que descumpriu uma cláusula prevista no TAG possa ser beneficiado por um prazo, por exemplo, prescricional ou decadencial. Tudo bem? Então, a celebração do TAG também suspende eventuais prazos prescricionais e decadenciais. Ok? Vamos avançar agora à questão do monitoramento. Então, ou seja, vamos lá, vamos recapitular. O TAG foi celebrado, né, estabeleceu metas, estabeleceu obrigações, estabeleceu prazos. As partes têm ciência da necessidade de cumprimento daqueles prazos, metas e objetivos, ok? E como vai ser feito o acompanhamento. O acompanhamento do cumprimento do TAG se dará através de monitoramento. Como? Vai dizer para a gente o artigo 89 do Regimento Interno. A verificação do cumprimento do termo de ajustamento de gestão será realizada por meio do monitoramento, agora atenção, pelo controle interno dos poderes, órgãos ou entidades proponentes. Monitoramento pelo controle interno dos poderes, órgãos ou entidades proponentes, cujos relatórios devem ser encaminhados à unidade técnica, depois ao presidente, ao relator, ao Ministério Público, e lembrando, em conformidade com as cláusulas de monitoramento pactuadas. Então, volta aqui para mim, isso é bastante importante. Óbvio que o monitoramento que deve ser efetuado preponderantemente, primeiramente, pelo controle interno, não vai impedir uma eventual aferição do Tribunal de Contas que eventualmente se faça necessária. Tudo bem? Mas o monitoramento
com elaboração de relatórios e remessa ao Tribunal de Contas para exame do cumprimento do TAG, deve ser realizado pelo controle interno do órgão proponente. Ok? Pelo controle interno. E aí o parágrafo único vai dizer para a gente, como eu já antecipei, quando da realização de monitoramento, o tribunal poderá solicitar relatórios parciais e gerais de cumprimento das obrigações e metas assumidas ao gestor responsável, obedecidas às disposições do inciso 5 do artigo 80, que trata justamente do monitoramento. Ok? Então, retorno aqui. Né? O monitoramento ele é primordialmente realizado pelo controle interno do ente público, sem prejuízo do Tribunal de Contas também efetuar alguma espécie de monitoramento e demandando esses relatórios gerais ou parciais. Ok? Vamos avançar aqui. A questão agora é relacionada ao encerramento. Nós já vimos a celebração do TAG, os requisitos para a celebração do TAG, a celebração do TAG, o monitoramento do cumprimento do termo de ajustamento de gestão e agora veremos as cláusulas que tratam do encerramento, vai dizer para a gente o artigo 91. Fim do prazo estabelecido no TAG, o controle interno dos poderes, órgãos ou entidades proponentes elaborará relatório de encerramento para avaliar o cumprimento das obrigações e metas assumidas e encaminhará ao Tribunal de Contas, Unidade Técnica, Ministério Público e relator. Então, volta aqui para mim. Quando do encerramento dos prazos, o controle interno elabora um relatório finalizando, atestando ou não o cumprimento definitivo das obrigações e das metas e dos prazos estabelecidos no termo de ajustamento de gestão. Ok? E encaminha esse relatório ao Tribunal de Contas. É óbvio que o Tribunal de Contas pode exigir, como nós já vimos, relatórios parciais, mas o trâmite normal do encerramento é com esse relatório encaminhado pelo controle interno, ok? E o parágrafo 1º vai dizer para a gente: o relator proporá ao plenário o arquivamento do processo, se cumpridas as obrigações e metas estabelecidas. Então, cumprido os termos do TAG, o processo é arquivado, a irregularidade foi saneada e o TAG surtiu esse efeito de cooperação, de conciliação para alcançar um objetivo maior, que é o interesse público subjacente com a eliminação daquela ilegalidade ou irregularidade. Ok? Mas, em contrapartida, inciso 2, o que vai ser proposto, né, ao plenário? A aplicação de sanções se descumpridas as obrigações ou metas assumidas, observado o disposto no artigo 80, inciso 4, parágrafo único. Então volta aqui para mim, né? Lembrando que o TAG, uma das cláusulas obrigatórias do TAG, são as sanções que serão aplicadas. Ok? Então o gestor que propõe o TAG e, por fim, firma o TAG, já conhece com antecedência, já tem noção com antecedência quais serão as sanções aplicadas em função do eventual descumprimento do TAG. Então, naturalmente, se o TAG não foi cumprido, né, aquelas sanções que foram estabelecidas poderão ser aplicadas. Ok? E, por fim, o último slide vai dizer para a gente, né? O cumprimento, artigo 91, parágrafo 2º, o cumprimento ou descumprimento das obrigações e metas assumidas poderá ser considerado para efeito do exame das contas de gestão e de governo. Então, volta aqui para mim, né? É tão importante, né, o cumprimento do TAG ou o seu descumprimento, são situações tão relevantes que podem ser consideradas, inclusive, nas prestações de contas de gestão e de governo, impactando, né, o julgamento ou a emissão de parecer prévio dessas contas, ok? Então, pessoal, eu agradeço vocês terem acompanhado mais esse episódio e ainda temos episódios pela frente, ok? Muito obrigado e até a próxima!